Saúdo o presidente, toda a mesa diretora, os vereadores aqui presentes, as pessoas que estão na tribuna e também que nos acompanham através das redes sociais dessa casa. Presidente, eu subo a essa tribuna para falar novamente sobre as pessoas que vivem em situação de rua, presidente. Desde agosto de 2022, a Prefeitura iniciou um censo para levantar informações a respeito dessas famílias que vivem em situação de rua aqui nos bairros da cidade do Recife. E a previsão é que esse levantamento tivesse sido entregue em janeiro deste ano, presidente. E até o momento, nenhuma informação nos foi repassada, nenhuma informação foi veiculada, o que torna impossível praticamente, presidente, estruturar políticas públicas que façam a diferença na vida dessas pessoas. E aí é importante ressaltar que os últimos dados são de 2019 e que naquela época já haviam cerca de 1.400 pessoas vivendo em situação de rua. Não precisa ser especialista, presidente, para perceber que este número aumentou bastante e que sem informações concretas é impossível construir políticas públicas, como eu disse, que mude a realidade da cidade do Recife, que mude a realidade dessas famílias. Existe, inclusive, um projeto de lei tramitando nessa casa, de minha autoria, que estabelece parâmetros sobre o censo municipal da população em situação de rua, que exige a identificação, o mapeamento e o cadastro do perfil dessas pessoas, dessas famílias, exatamente com o propósito de que nós tenhamos dados para conduzir ações e projetos que sejam eficientes. Essa casa já realizou inúmeras audiências públicas nesse sentido, junto às pessoas que vivem em situação de rua, com a importância exatamente de ouvi-los e também propor demandas para que a Prefeitura realize. Isso através da Comissão de Direitos Humanos dessa Câmara Municipal. Nós tivemos a condição, inclusive, presidente, de ir para as ruas ouvir essas pessoas e foram muitas as demandas que foram relatadas. Posso relembrar aqui, presidente, a necessidade que foi posta pelas próprias pessoas em situação de rua da implementação de um restaurante popular na Zona Sul, a manutenção e a liberação dos banheiros públicos que não têm condições de uso e que só vivem fechados, presidente. O acesso à saúde, se já é difícil para o recifense que tem uma condição mínima, imagine as pessoas que vivem em situação de rua ter acesso aos postos de saúde. São muitas as necessidades e muito pouco. Nós precisamos dizer isso aqui com coragem nessa tribuna, presidente. Muito pouco é feito pela Prefeitura da cidade do Recife. É importante, inclusive, lembrar que Recife é considerada a metrópole do país onde os pobres são mais pobres. Isso significa que na região metropolitana do Recife, a renda média, presidente, passou a ser a terceira pior entre as metrópoles brasileiras. Nós estamos falando aqui de pessoas que, infelizmente, passam a noite, vivem nas ruas, passam a noite em praças, calçadas, embaixo de viadutos, em terrenos abandonados, numa situação deplorável. Eu fiscalizei vários equipamentos públicos voltados aos cuidados dessas pessoas que vivem em situação de rua, e é fato, vereador, a estrutura que hoje a Prefeitura disponibiliza, ela não trata desse problema com eficiência, ela não tem condições de mudar a realidade que hoje a gente vê aqui na cidade do Recife. Por isso que eu subo essa tribuna para cobrar esse censo. Nós precisamos conhecer de perto essas necessidades, ouvi-los, fazer levantamento. Antigamente, eu me refiro a 15 anos atrás,
parte da população que vive em situação de rua se concentrava no centro da cidade. E hoje, se você passar por qualquer bairro da cidade do Recife, tem pessoas vivendo nessa situação degradante. Relembro aquele que disse aqui nessa tribuna que a previsão era que esse censo fosse liberado em janeiro. Não precisa aqui nem falar de quanto custa um dia de fome, um dia de necessidade dessas pessoas que vivem nessa situação. E seguindo para o fim do meu discurso, eu já deixo aqui registrado que eu não vou silenciar até que nós tenhamos ações, projetos, políticas públicas que busquem de fato transformar a realidade dessas pessoas que vivem em situação de rua. O que nós gostaríamos, presidente, é que essas pessoas, essas famílias em situação de rua, essas famílias que vivam e que vivem em situação de vulnerabilidade social, pudessem morar na mesma cidade das propagandas do PSB. Isso era o meu desejo, presidente. Também era isso que eu tinha a falar nesse fim da manhã, início de tarde. Obrigado, que Deus nos abençoe e aprove cada passo do nosso caminho.